mais uma vez andando com Deus. Gostaria de considerar hoje alguns textos da palavra do Senhor que nos dizem o seguinte. Efésios 2, 19 e 20 nos diz assim: Agora já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Sim, uma nova vida de uma nova natureza. E continua dizendo assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Temos visto atualmente alguns conceitos, algumas posições, onde isso tem sido promulgado, tem sido valorizado e tem sido como uma porta. Só que a palavra do Senhor nos exorta alguma coisa, amados. Nós vemos o quê? Que quem falou esta palavra foi o próprio apóstolo Paulo, exortando acerca da doutrina dos apóstolos e dos profetas, mas sem esquecer que Cristo Jesus é a pedra principal e a pedra angular. Pois bem, alguns aqui podem dizer, não, Cristo Jesus então, e tudo aquele que ensinou, fica para trás, porque nós temos agora a doutrina dos apóstolos e dos profetas, e isso está dentro da graça. Eu quero te dizer o seguinte, a palavra do Senhor, também no livro de Gálatas, no capítulo 1, escrito por Paulo, que é o apóstolo dos gentios, aquele que ministrou bastante sobre a graça de Deus entre os gentios, nos diz o seguinte, no capítulo 1, versículo de número 8. Mais ainda, que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja anátema. Anátema quer dizer amaldiçoado. Aqui existe alguma coisa bastante séria que eu gostaria de examinar com os irmãos hoje. No sentido de entender que há uma maldição, há uma séria condenação quando se distorce os princípios da palavra de Deus. Apocalipse mesmo nos diz o que, no seu último capítulo, que ninguém acrescente nada ou lhe tire nada da palavra de Deus. Pois bem, quando nós vemos o que Paulo, o apóstolo da graça, nos falou acerca dos profetas e dos apóstolos, ele de novo advertiu que a pedra principal era Cristo Jesus. Não abolia de forma alguma o ensino de Cristo Jesus. Pelo contrário, reforçava o ensino do nosso Salvador e Rei Jesus. E Paulo de novo aqui nos exorta que, se alguém falar alguma coisa contrária, seja amaldiçoado. Pois bem, nós vemos o que muitas vezes pode ser mal entendido a questão da graça. O que a graça veio fazer nas nossas vidas? O que ela tem realizado na minha vida, de tal forma que nós possamos vivenciar tudo aquilo que o Senhor tem para nós? Nós vamos ler um outro texto. Esse outro texto se encontra no livro de Timóteo. E nós vamos ver o que a palavra do Senhor nos ensina algo extremamente importante acerca da graça e que também vem de novo ser reforçado no livro de Tito. E eu gostaria de ler no livro de Tito o que o Senhor nos fala acerca da graça. Presta atenção, é o próprio apóstolo Paulo, o próprio apóstolo que nos pregou muito acerca da graça entre os gentios, que nos diz qual é o propósito da graça. Em Tito, capítulo 2, versículo 11, diz assim: Pois a graça de Deus se manifestou,
trazendo salvação a todos os homens. Sim? O que essa graça nos ensina? Ele continua dizendo, ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos nesse presente século sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Eu quero te dizer que graça, amados, quer dizer uma aceitação pelo Senhor. Mas todas as vezes que nós falamos em aceitação pelo Senhor, nós vemos o que o Senhor nos recebe do jeito que nós somos. Mas tem algo que a graça e o poder do Espírito Santo faz em nós, que é a transformação das nossas vidas. A transformação daquilo que nós éramos para aquilo que Deus quer que nós sejamos. Esse é o poder da graça. A graça de Deus não nos foi dada para que nós continuemos andando segundo os nossos próprios caminhos, mas sim para que nós possamos, pelo Espírito Santo de Deus, viver segundo o propósito de Deus em cada uma das nossas vidas. Assim sendo, veja bem, a palavra do Senhor nos diz aqui, no versículo 12, que a graça nos ensina a abandonar, veja bem, a impiedade e as paixões mundanas. Quando o Senhor fala em abandonar as paixões mundanas, e nós vamos ver o que isso aqui tem um destino. Santificação. Santificação de um povo particularmente chamado por Deus. Ou seja, a graça, amados, não nos deixa continuar como pecadores. A graça nos permite sermos tratados como filhos de Deus e transformados pelo seu poder para nós vencermos tudo aquilo que é impureza, tudo aquilo que é impiedade em nós. Então nós vemos o que isso é aquilo que nós chamamos de um caminho de santificação. Deus nos leva a um caminho de santidade. É para isso que a graça veio. A graça não veio só para cobrir os nossos pecados, de forma alguma. Isso é um benefício que nós temos da graça de Deus. Mas a graça de Deus veio também e principalmente para transformar a sua e a minha vida. Eu quero te dizer, meu amado, minha amada, graça sem transformação, graça sem santificação, graça sem mudança, não é graça. Isso não é graça de Deus. Pode ter certeza. A graça nos transforma. E nos transforma de modo muito abundante e de modo muito particular. Só Deus pode fazer isso. Só o Espírito Santo de Deus pode renovar-nos, Senhor Deus, e retirar de nós tudo aquilo que era uma natureza morta, uma natureza corrompida, para que nós recebamos uma nova natureza de Deus. Isso é graça. Pense nisso. Não se deixe levar por palavras ou um evangelho diferente daquilo que verdadeiramente a palavra nos diz. A palavra de Deus é libertadora. A palavra de Deus nos sustém na presença do Senhor e nos mantém na visão da salvação e da vida eterna. Pense nisso, medite nisso e que de forma alguma você seja levado por alguma forma de engano, de palavras persuasivas que te levem
a buscar um evangelho que não é aquele que o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nosso Rei e Senhor, deixou para nós. Pense nisso. Examine isso na palavra de Deus e que o Senhor te abençoe.